O CEO Zach Bellinger decidiu vir a público e trazer e conversar com as pessoas a respeito das críticas mais recentes que Poppy Playtime tem sofrido. Bom, eu vou trazer tudo que ele falou e também conversar o que está acontecendo para vocês entenderem melhor. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pelo amor de Deus. Antes da gente ir realmente pro vídeo, não vão atacar ninguém, pelo amor de Deus. Não é o ponto do meu vídeo, não tô querendo marcar ninguém. A única pessoa que eu vou ter que citar é o Markiplier, porque eu vi muita gente comentando. Eu não vou pegar o tweet de ninguém, eu não vou ver o vídeo de ninguém, eu só vou ver talvez só o negócio do Markiplier para vocês entenderem, mas eu acho que o principal é a respeito do dono da empresa, caso vocês não saibam quem é. Mas antes de nós irmos mesmo ver o que o CEO, o Zach Bellinger, falou, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Vamos lá, vamos trazer isso para vocês verem e também a gente trocar uma ideia. Primeiramente, pessoal, vamos lá. Poppy Playtime recentemente tem sofrido muitas críticas, muitas críticas. É uma coisa que eu não vou dizer que tá fora de proporção, porque sendo bem honesto, o jogo, no geral, ele recebeu, né, vou até mostrar pra vocês, né, aqui, que o Poppy Playtime tá bem, Poppy Playtime está bem. Pra quem fica perguntando muito, Poppy Playtime tá bem, tá? Poppy Playtime tá muito bem, obrigado. Mas eu sei que vão ter algumas pessoas falando bastante e tal, e comentando, e tá tudo bem, tá tudo certo. Acho que também a gente tem que falar uma coisa. Quando a gente critica alguma parada, quando a gente critica um jogo, quando a gente critica alguma coisa, pelo menos no meu ponto de vista, não é querendo que aquilo seja destruído. Eu acredito que o Markiplier também fez com as mesmas intenções. Quando eu falei, também foi com as mesmas intenções. Eu acho que todo mundo, quando fala sobre alguma parada de alguém, a gente também tem todo o direito de falar que não tá bem, que não tá legal. Esse negócio que a galera acabou inventando que você tem que gostar de tudo isso aqui, isso é mentira. Eu nunca falei isso. Eu acho que sim, você tem que criticar a parada. Eu acho que sim, as coisas têm que ser criticadas, têm que ser levadas em conta para as coisas melhorarem, tá? Mas falando pra vocês bem a honestidade, Poppy Playtime recebeu recentemente quase 10 mil análises e 92% são positivas. Isso é um excelente número para um jogo indie. E no total, ele tá com nota 86 de 116 mil análises, tá bom? Então, sim, Poppy Playtime tá indo muito bem. E aí vamos trazer o número de cada capítulo para vocês entenderem o que tá acontecendo. Capítulo 2, o recente tá, todas as análises tá... Recentemente recebeu algumas boas notas, mas o capítulo 2 ele tem uma nota 72. Isso eu tô pegando pela Steam, que é a plataforma que o jogo lança e é a plataforma que aparece primeiramente. Mas aqui são todas as análises, a nota é 72. Se não me falha a memória, o campeão do negócio é o capítulo 3, que eu acho que tem a nota mais positiva de todos os capítulos, que é uma nota, tá vendo? 91. A nota é 91 e 86%, né, são bem positivas, ou seja, ele tem uma nota 86, mas recentemente recebeu uma nota 91, ou seja, muito bom também. O capítulo 4, ele já tem uma nota muito mais baixa, ele tem uma nota 68, e aí, uma nota mais recente foi 75, porque o jogo também teve várias outras atualizações, e aí, nota 68. O Poppy Playtime 5 está como? Ele recebeu 5 mil análises e uma nota 79, ou seja, eles melhoraram, eles ouviram sim as críticas do capítulo 4, e novamente, como eu sempre falei, a Mob Entertainment, ela sempre tá de olho em tudo, ela tá de olho em nós da Silva, ela tá de olho, fi, você tá no teto, a Mob tá lá vendo você tá na sala, a Mob deve estar ali na janela. Comigo isso é real! Comigo isso é real. Qualquer coisa que eu falar nesse canal, eles estão vendo. E uma coisa que vocês comentar aí, eles estão vendo também. Então, as críticas, elas são muito importantes. Ainda mais porque eles conseguem ver o feedback, ver o que tem de problema e tudo mais pra consertar. Eu sei que é aquela coisa, críticas são bem-vindas, mas também aquela coisa de só ofensa por ofensa também não... Pô, você não é obrigado a ver alguém jogando bosta na sua cara. Eu acho que são coisas diferentes. Dá pra você perceber uma pessoa que critica, que foi a questão do Markiplier, e uma pessoa que, só te odeia e vai meter o louco em você. Existem diferenças, né? Mas, que nem eu sempre falo na internet, no geral, nós estamos sempre dispostos e sempre expostos aos tomates da vergonha e aos louros da vitória, às rosas da vitória, né? Que vão jogar e tudo mais. Enfim, dito tudo isso das análises, a galera percebeu que, pô, os capítulos antigos, principalmente o capítulo 1 e 3, eles são os melhores. Eles parecem que são os mais bem avaliados. E aí agora o capítulo 2 teve uma nota, tá tendo uma nota boa, melhor agora, mas o capítulo 5 esperava-se que fosse maior, mas não foi.
Então, deixa eu trazer aqui o que o CEO da Mob Entertainment ele falou e depois nós vamos pro comentário do Markiplier. Tô trazendo tudo isso porque a galera começou a ficar bem vocal e a nota tava maior, mas por conta da opinião do Markiplier, muita gente acabou mudando essa ideia, mudando o que tinha dito e tal, e até mudando a nota, enfim, no geral. Concordo com isso? De certa forma, eu acho que nós, quando a gente tá trazendo coisa aqui pra internet, né, os youtubers, é perfeitamente normal a gente falar algumas coisas, as pessoas vão concordar e não vão concordar. Eu passo isso praticamente todo ano. Se eu falo alguma coisa de FNAF, alguém vai reclamar no Twitter falando, ah, o Core é burro, o Core não sei o que, aquilo outro. Mas tem gente que vai falar, pô, Core, eu acho que você devia ter prestado atenção nisso aqui, tal. Tem gente que fala de boa, tem gente que não fala de boa, né? E Pop Playtime já aconteceu comigo também. Eu lembro na época do começo do capítulo 4, a galera falando, não, o Core não presta, mas depois, ah não, o Core acertou. Mas até aí, pessoal, tá tudo bem. Eu não levo pro coração e eu acho que, novamente, tanto o CEO vai mostrar aqui uma boa maturidade quando a gente vai falar nessa questão de análise e avaliação. E a gente tem que aprender bastante com isso. E eu penso, pô, a galera pode me criticar e tá tudo bem, tá ligado? Não tem problema nenhum. Pelo amor de Deus, na verdade eu tenho que melhorar, né? Eu não posso ser a mesma coisa pra sempre. Mas vamos lá. O Zach Bellinger, CEO, falou o seguinte: muitas discussões online a respeito do capítulo 5. Sempre é divertido ver o que conecta com as pessoas e o que não conecta. E o que fazem o que elas queriam sobre o futuro de Pop. Pô, novamente o que eu falei, já é um ponto excelente, um ponto mega positivo. Ou seja, eles estão vendo o que as pessoas estão falando, certeza absoluta que viram as coisas que o Markiplier falou, né, na live dele, e outros criadores e outras pessoas da internet também falaram, e é sempre muito bom, né, tomar nota a respeito disso. E aí, a galera comentou, o capítulo 2 é meu favorito, e aí o Zet falou, eu escuto muito sobre isso, por mais que as notas indicam que o capítulo 3 é o favorito da galera. Mas tudo bem. Falando aqui, ó, você vai ouvir muitas coisas opostas, né, de várias coisas do seu espectro. Algumas pessoas falam que as animações foram as melhores que elas viram nos jogos, outras vão só zoar a nossa cara. Coisa que fizeram também. A galera começou a falar que teve um problema de animação em algumas coisas, e eu vou concordar, cara. Em alguns momentos a animação parece meio estranha. O Giblet, a animação dele é muito estranha. Eu não entendi ainda o motivo desse bicho existir. Eu vou ser bem honesto. Eu não consigo juntar ele direito na história. Ele parece que é a coisa mais jogada desse capítulo. Eu acho que poderia muito bem utilizar a própria Pop, mas é aquela coisa, a Pop faria alguma coisa, precisava de alguém pra talvez reviver a gente no final do capítulo. Sabe o que seria maneiro? Se precisasse de alguém pra reviver a gente na última parte, poderia trazer o Hug ou a própria Kissy, né? A Kissy salvando a gente de volta. Eu acho que ia ser muito mais impactante. Parando pra pensar, rapaziada, o Giblet ou até o Champ Chompkins, pô. O Champ Chompkins foi lá e tira a gente do tonel. Faria muito mais sentido do que aquele bicho pitico. Só uma opinião. Não tô falando, ai meu Deus, porque... Pessoal, sendo bem honesto, o Giblet, ele me parece um pouco meio jogado. Mas... só minha opinião. Você gostou do personagem? Não muito. O Champ Chompkins é muito melhor que ele e o Champ Chompkins nem fala, pra você ter noção. Mas enfim, vamos continuar vendo aqui, né? Aqui, ó, por favor, fala que Pop Playtime Forever vai voltar, porque... ninguém mais... porque parece que ninguém mais está no time trabalhando e tudo mais. Aí o Zet, a gente não acabou com as coisas do Roblox. Não se preocupe. Coisas como Roblox e Fortnite têm a seu próprio pequeno ecossistema, com as suas regras, expectativas de jogadores e preferências da plataforma e tudo mais. Então a gente precisa ser experts em encontrar a melhor classe de parceiros para trabalhar e para fazer a parceria. Basicamente ele tá falando que tem algumas coisas que eles colaboraram, acharam que ia ser uma coisa e foi outra, então pode ser que volte as coisas do Roblox, enfim. A Spark Universe é o melhor classe de parceiro que nós tivemos, já que a parceria com o Minecraft foi tremendamente um sucesso de muita alta qualidade. Então, realmente eu concordo, o mod do Minecraft, o addon do Minecraft é realmente muito bom. É realmente muito bom do Pop Playtime, é realmente maravilhoso. Espero que tenham mais atualizações aí, o bagulho vai ser doido. Ó, o Sr. Zet Bellinger, Mob Entertainment, você tá feliz com a recepção do capítulo 5 foi recebida pelos fãs? 85% em inglês, realmente foi muito bom. O objetivo do Seth, que é o irmão dele, o Seth Bellinger, é estar no Very Positive. Ou seja, eles têm algumas coisas pra mudar, que nem ele mesmo admitiu, né, do que a galera tá falando. Mas como você se sente sobre o lançamento? Algo que você faria diferente ou algo que, né, você gostaria que fosse ou mudasse e tudo mais? 100%
das coisas que nós tentamos fazer são diferentes, mas isso é sempre o que a gente fala em todo lançamento, né? Que a gente gostaria de fazer algumas coisas diferentes. Hindsight em retrospecto. Eu tenho certeza que em retrospecto a gente faria sim algumas coisas diferentes, mas essa é a verdade para cada lançamento que nós temos, basicamente. A gente vai fazer o seguinte, pelo que ele falou, puxando mais coisas interativas e o terror psicológico é a nossa primeira prioridade para o futuro desta franquia. Espero mesmo, precisa mesmo, eu quero mais coisa tacadinha na minha mesa. Porque, novamente, a parte da Senhorita Grace e do Huggy Wuggy, pra mim, é as melhores partes do capítulo 5, sendo bem honesto. Toda a aparição do Huggy Wuggy, a parte que você tem que sobreviver a ele, e todo o negócio da Senhorita Grace, aquela lavagem cerebral, é realmente muito boa. Mas tem algumas coisas que precisam ser endereçadas também, eu acho que eles estão de olho também. Aí ele começou a falar do Project Playtime, que é aquele multiplayer também, que ele acabou trocando ideia. A gente gostaria de reviver o Project Playtime. A gente não esqueceu sobre ele e nós sabemos que vocês gostariam que a gente falasse, né, sobre os nossos planos. Só que nessa hora, nesse momento, tem muitas prioridades sendo competidas ou sendo colocadas e tudo mais, né? Sabe, o que vai ser em primeiro lugar e tudo mais. A gente está trabalhando nesses planos, mas vocês vão ter que ser pacientes sobre o Project Playtime, melhor dizendo. E aí a galera perguntou também, alguma novidade sobre o filme de Pop Playtime? Sim, mas não tenho nenhuma que eu ainda possa compartilhar. O filme de Pop Playtime vai ser um evento, vai ser um negócio grande mesmo. Ó, novamente, eu não sei se eu posso ficar aqui respondendo várias perguntas sobre as coisas do filme e tudo mais. E até a idade que vai ser proposta. Eu não quero ter a minha mão sendo batida, né, pela Legendary Pictures, então, muito obrigado a todo mundo que viu até agora. Bom, então ele respondeu algumas perguntas, mas eu acho que a melhor coisa que ele respondeu, pessoal, sendo bem honesto, é que nem ele falou aqui, ó. Muitas discussões sendo feitas online, muito divertido ver o que conecta as pessoas e o que não, e o que faz elas quererem sobre o futuro de pop. E, né, tem muitas coisas opostas de vários espectros, alguns falam da animação e tudo mais, mas é importante saber que eles estão ouvindo, eles estão vendo as críticas, estão entendendo as críticas, e até, eu não vou dizer que eles estão lá, critiquem mesmo e tal, não sei o quê, mas eles estão pegando e falando com as pessoas, estão trocando ideia, né, vendo o que as pessoas estão falando sobre. Tudo isso começou, pessoal, por conta da live mais recente de Pop Playtime, que foi feito por um cara grande, que foi o Markiplier. E se não me falha a memória, o Keizo, ele também falou a mesma coisa. Ele fez também, falou alguma coisa. E se não me falha a memória, teve uma outra pessoa que comentou, que trabalha em pop, que falou o seguinte. A Amber Lugs, é que eu acho que já tirou, né? Não tá mais aqui. Mas eu lembro que ela tava falando que ela agradeceu aos comentários do Markiplier e do Keizo. Eu vou trazer agora pra vocês o que eles falaram. A intenção não é nem botar contraponto, a intenção é mais falar a respeito do que aconteceu, né? Do que tá sendo dito e conversar com vocês a respeito disso. Vamos lá. Ó, eu acho que eu tô na frente dele. Eu tô na frente dele aqui, perdão. Ele basicamente aqui, nessa parte, ele fala, por exemplo, esse aqui é o resumo, né, do bagulho. Essa parte aqui, ele tá muito puto porque aparece na tela, aperte qualquer coisa pra você. Tipo, aperte qualquer press any key to activate, resumindo, traduzindo aperte qualquer botão pra ativar, sendo que você só pode apertar o E. E ele fala que o resumo da parada de muita coisa de Pop Playtime quando você faz, principalmente as perseguições, principalmente quando você sai correndo e você, tipo assim, você vai indo e tudo mais, vai correndo, o jogo ele não deixa tão intuitivo quando você tá numa perseguição que você tem outras oportunidades. Eu senti isso quando eu fui perseguido pela Lily Lovebraids. Eu achei que eu tinha que seguir a Kissy e a Pop, mas o que eu, na verdade, tinha que fazer era ir pro quarto. Eu tinha que virar à esquerda, porque a Lily aparece na minha frente. E aí, tipo assim, meio estranho, porque quando você tá sendo perseguido, aí o problema não vira mais um negócio, uma perseguição que te deixa com medo. Vira uma tentativa e erro. Vira um negócio que você, quando você voltar, aí você sabe o que você tem que fazer. E aí, quando você sabe o que você tem que fazer, toda aquela perseguição, ela meio que perde o peso. E aí, nesse ponto, em algumas coisas, isso não me incomoda tanto. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a crítica e entendo que poderia ter sido feito de uma melhor forma, na minha opinião. Eu acho que muita coisa que o Markiplier ele tá falando também, ele tá muito puto, porque ele falou que ele tava pra ficar doente, ele tava com o fone quebrado, ele tá com fome, e geralmente quando você tá fazendo as coisas meio pistoletas da vida, é muito difícil você ter uma reação, né? E ele falou, eu falaria as mesmas coisas, só que seria um pouco mais legal. Por isso a galera
tá batendo e falando muito forte, né? Eu acho que sim, é uma crítica válida, não tô nem brincando. Eu não tenho como falar um contraponto disso. Porque realmente tem alguns momentos que você tá sendo perseguido e você cria esse senso de alguma coisa urgente atrás de você. Mas ao mesmo tempo você nunca passou por aquele lugar. Quando a gente começa o capítulo 5, é realmente a prova disso. A gente não sabe o que tá acontecendo, então tudo é novidade. E aí você fica completamente perdido, né? Com todas as coisas acontecendo. Só que aí depois, quando você descobre o que tem que fazer e pra onde você tem que ir, aí você fala, putz, não é mesmo que era pra ir e tal? E aí quando ele fala aperte qualquer botão para ativar, mas você só pode apertar o E, é praticamente um resumo disso. Você não tem liberdade para apertar qualquer botão. Você só pode apertar o botão E. Você não pode apertar outros botões. Quando você fizer esse negócio aqui, ó, você não pode apertar outros botões. Você só pode apertar o botão E. E ele ficou tentando qualquer outra tecla, mas na tela tá falando aperte uma chave aperte um botão para ativar. Mas tá o E ali. Ou seja, quando você pensa em uma perseguição, você só tem um caminho para seguir. Você não tem outros caminhos para seguir, você não tem outras coisas para fazer. Sabe onde eles arrumaram isso, que foi até um pouco mais interessante? Na perseguição do Dog Day do capítulo 3, por exemplo. Você tem, tipo, uns caminhos diferentes que você pode seguir. Você tem um caminho só, o que é meio complicado, mas seria interessante a gente ter esse negócio de você ser perseguido e ter outras opções, né, no meio da perseguição. Você não se sentir tão perdido, tipo, a opção que você tomou por você não saber o que tá acontecendo, você tomou aquele caminho, você não se sente enganado. Você não se sente, tipo, pô, eu só tenho um caminho pra seguir, eu segui outro caminho que não teve tanto problema, né? Então o problema é que a perseguição do Hug e da Lily, eles têm meio que isso. Aí eu falo, pô, Cor, mas isso não te incomodou tanto? Então não me incomoda porque, que nem, eu tô acostumado com jogos, por exemplo, como Spooky House of Jumpscares, com Doors, com o Pressure, com o próprio Grace também. E eu gosto muito do Spooky House of Jumpscares, mas o Spooky House of Jumpscares, ele faz um negócio que, quando você tá sendo perseguido, ele te dá algumas chances. Ele não te mata de primeira. O bicho que tá te perseguindo, ele não te mata logo na cara. Eu lembro do bicho, aquele Silent Hill, que ele muda todo o bagulho, fica um negócio... Eu chamei ele de Silent Hill, mas na verdade é tipo uma figura, uma mulher com um espadão gigante. Ela muda todo o cenário, mas você consegue abrir as portas e você sabe pra onde você tem que ir mais ou menos. Se você ficar marcando toca, aí você morre. Mas se você... Se você bobear, né? Perdão, o termo. Mas ainda assim, quando ela te dá um tapa, ela não te mata logo de cara. Isso acontece também pro espírito da floresta. Isso acontece também pra aquela mãe Alce. Isso acontece até pro Majora Mask lá, aquele bicho que é todo um brinquedinho assim. E você tem que ficar olhando de costas, você tem que ficar olhando pra ele. O que é uma mecânica que foi usada depois em Dark Deception. Dark Deception também é um outro grande exemplo. Que ele incentiva até que você, quando você vai morrer e tal, você melhore, você pegue pontos e tal, e ele é muito na tentativa e erro. Isso é uma coisa que afasta algumas pessoas de Dark Deception. Mas o Dark Deception, ainda assim, ele explica as coisas que você tem que fazer, ele passa um tutorialzinho antes, ele explica as paradas que você tem que rolar, e muito do que você morre é por alguma maioria das coisas que eu morri, eu lembro no Dark Deception, é por falta de skill. No Pop Playtime, não é por falta de habilidade, é por justamente você não saber o que você tem que fazer. E isso é um problemão, mano. Isso é um problemão mesmo, que eu acho que eles precisam melhorar isso. Não acho que as perseguições são ruins, tem perseguições muito boas, que nem eu falei. A própria perseguição do Dog Day é boa, né, por ter variações. A perseguição, perdão, da Mommy Long Legs tem um problema também. Você não sabia que você tinha que ir pra cima e... eu vou fugir aqui subindo. Mas, até onde eu sei, tem como você se esconder naquela sala de uma outra forma. Quando você vai na fornalha, dá pra você se esconder em 2 lugares diferentes. Ou seja, você deixa o jogador... Pô, talvez eu consiga me esconder aqui. E você vai e consegue se esconder, você fala... Putz, que da hora, é uma sensação boa, cara. Então eu acho que falta isso um pouco. No capítulo 5 só tem uma resposta. Ele te dá a falsa sensação de que tem outra resposta. Então, isso frustra uma galera e é por isso que o Markiplier tá frustrado, né? E é completamente compreensível. Vamos lá, ele vai trazer a análise agora aqui. Que eu tirei a animação é boa, ele tá começando com qualidade de arte muito boa. Ele tá elogiando. As mecânicas ele não achou divertido. É uma coisa, pessoal, que até eu critiquei também no final da minha live. O jogo tem muito puzzle. E eu acho que tem puzzles que não precisa ter. Cara, uma coisa que eu gostei que nem... Pô, o puzzle da Lily Love Braids, aquele piano, eu senti até que poderia ter um segundo, terceiro. Eu acho que precisa ter mais puzzles que são inteligentes, que você pode reaproveitar eles mais de uma vez. Você pode fazer mais uma coisa
com aquele negócio e não só fazer uma vez e ir embora. O problema do Pop Playtime 5 é que ele é bizarramente linear, cara. Ele tem uma coisinha ou outra pra explorar em uma sala ou outra, mas é muito pouco. É muito pitico. É o mesmo problema, sabe de qual jogo que eu joguei uma vez? O Callisto Protocol. Eu joguei tudo, eu lembro dele e o Pop Playtime tá com o mesmo problema do Callisto. Ele é muito bonito, muito legal, mas o jogo é extremamente linear, cara. É extremamente linear. E as coisas que você tem que fazer é meio linear demais. Então, nessa questão é complicado. Ele tá reclamando do negócio das mãos também, mas isso aí é problema que ele teve, porque você pode trocar facilmente no 1, 2, 3, 4, né? Aí é ele que mamou. Novamente, que eu falei, muita da crítica dele, ele não tava legal, dava pra ver que ele tava doente. Cara, olha esse Markiplier aqui, depois de passar um monte de perrengue, doente, sabe? Então eu até entendo dele tá meio puto, meio nervoso desse jeito, tá ligado? Uma coisa que ele tá criticando agora, Cor, por que você não tá colocando o que ele tá falando? Porque não tem tradução. Então, eu não vou fazer ao mesmo tempo. Então eu só vou pegar mais ou menos o que ele falou. A outra coisa que ele falou é: a mudança das mãos é meio lenta. Concordo, mas ao mesmo tempo eu não concordo 100%. Porque o negócio das mãos, ela muda numa velocidade ok. E dá pra você mudar num 2, 3, 4 tranquilo. A questão de você precisar ficar mudando muito de mão é quando você não sabe onde elas estão. E aí você fica meio perdido onde elas estão. Sendo que dá pra você ver no menu no tab. Dá pra você ver no 1, 2, 3, 4. Dá pra você apertar o Q e ver a rodinha onde tá cada mão. E aí é uma questão só de parar um pouco. E uma coisa que eu percebi muito na gameplay dele, eu vi algumas pessoas comentando isso. Ai, mas se tem alguma coisa que é muito importante na história e você não pegou no meio do caminho, porque quer dizer que você fez um péssimo trabalho, não sei o quê. Eu falo, cara, mas é que tá, a exploração do jogo já é mínima, mano. Então, tipo assim, o pouquinho que eles colocaram, que eu ainda acho pouco, mas eles ainda colocaram pra deixar um pouco melhor, né? Você pode ir pra algumas outras salas, eu acho que deveria ser mais bem aproveitado, porque pra mim parece que você tá passando pelos lugares meio linearmente demais, mas ao mesmo tempo, quando você para pra pensar, já tem pouca exploração, e aí quando você explora, você não é recompensado com nada? Aí eu não entendi o argumento, tá ligado? E o argumento aqui da mão também é, novamente, ele ficou o jogo inteiro fazendo o scroll do mouse. Aí o scroll do mouse, cara, aí não tem como, aí é lentidão mesmo, porque até você chegar na mão que você quer, o scroll do mouse, ele vai passar por todas as opções antes. Não tem como você scrollar o mouse e ir na mão que você quer. Se você quer ir na mão que você quer, você vai no 1, 2, 3, 4 no tab ou no Q. No Q e você vai na rodinha. Isso funciona pra todas as versões. Então aí eu acho que é um problema da gameplay dele. Isso aqui eu não concordo, não. É realmente prático de você mudar de mão sim, tá? Aí eu já... assim, pô, eu joguei o jogo, eu mudava a mão bem rapidinho. Ele, quando eu vi na gameplay dele, que não tava mudando. Novamente, é aquele ponto. Acho que ele não tava bem, que ele não tava legal. Eu acho que ele devia ter feito essa live essa semana, depois que ele ficasse bem, né? Ele falou que ele tava com fome, ele tinha acabado de chegar de alguma coisa. Eu acho que ele tinha acabado de chegar do hospital ainda, pra vocês terem noção. Então, não acho que vale a pena, né? Você com tudo isso, com fome, com um monte de coisa, você chegar e abrir uma live do nada. Você tem que estar bem pra fazer os negócios, não tem como, cara. Mas tudo bem, vamos continuar vendo aqui. Ele tá falando agora a respeito da... já é o 5º capítulo e ele não sabe as motivações dos personagens, o que eles estão fazendo e tudo mais. Aí eu já discordo também. Eu já discordo também. Porque dá pra você ver isso e não precisa ser um negócio que você tem que explorar muita coisa, cara. Os próprios personagens estão trocando ideia quando você encontra eles e eles falam a respeito do protótipo. Agora, se você não se importa com o que eles estão falando, aí você não vai se importar mesmo com qualquer parte da história, cara. É um pouco complicado. Porque na minha visão, quando os personagens eles estão trocando ideia, eles estão falando de acabar com o protótipo. Que o protótipo é isso, que o protótipo é aquilo, que o protótipo é ruim. Que nem teve fitas que ele passou no meio do caminho que ele tava cagando e andando, cara. Aí fica um pouco difícil de você... pô, já tá no 5º capítulo, você não sabe direito. Pô, mas isso foi explicado no capítulo 2 e 3, mano. 2 e 3. Que é a respeito dos órfãos, que o protagonista foi lá pra ver os amigos dele. E tá desde o capítulo 1 sendo falado isso, que a galera que era colega de trabalho desapareceu. Isso tá desde o capítulo 1 sendo falado, mano. No capítulo 3, o que mais teve é justamente você trabalhava aqui, você não tava no dia especial. E o problema é que no capítulo 3, sendo bem honesto, você passa por isso de propósito. O jogo coloca isso na sua cara. Quando você tá passando pelo negócio do catnap. Tá escrito no chão, tá nos áudios, tá
tá em tudo que é canto. Então, tipo assim, pô, tem uma fita enorme do Huggy Wuggy lá, o Huggy Wuggy Nightmare vindo pra cima, aquilo lá é de propósito, aquilo lá não é esquipável. Então, tipo assim, e logo depois tem uma trocação de ideia da Kiss e da Pop, né? Depois de tudo você passar lá o negócio, elas vêm e conversam com você e falam, o protótipo tá fazendo isso, fez a Hora da Alegria, que não sei o quê. Por exemplo, a Hora da Alegria no capítulo 3, tudo isso foi colocado lá. Isso não foi esquipável, tá ligado? A galera tá reclamando, no capítulo 5 tem coisas que você pode perder que você não ouvir. Não, tem coisa aqui no capítulo 5 que você tá escutando de novo e de novo e de novo. A respeito desse protótipo que faz experimento, que faz um monte de coisa ruim, mano. Tá ligado? E você vê a sala da costura, você passa por ela. Aí aquela coisa, se você não se importa também, fica vício, né? Mas deveria ser feito melhor. Aí que vem a pergunta, melhor como? Se é jogado na cara do jogador no capítulo 3. Mas eu não lembro. Pô, aí vem aquela coisa, é sempre relembrado, cara. É sempre trazido de volta. É sempre botado esse papo de novo em dia, mano. Sempre. Conversa com o Giblet, conversa com a Pop. E não são coisas esquipáveis. Você conversa e você tá entendendo o que tá acontecendo. Agora, se tá no capítulo 5, aí é outra coisa. Eu acho que ele tá com a cabeça cheia de coisas, cheia de... que não falei de problemas e tudo mais. Mas sim, a motivação dos personagens é dita ali. É dita em vários momentos. E os próprios personagens estão falando. Por mais que eu fico assim falando, eu tô puto porque eu não queria estar aqui, porque, pelo que deu a entender, a gente foi forçado a estar lá. E a própria Pop pede desculpa sobre isso. Isso não é esquipável, mano. Então, tipo assim, pô, e ele chegou até o final, ele viu todo o diálogo do protótipo, ele viu toda a coisa da Pop falando dos órfãos e tudo mais, e o cara matou um monte de criança e não tá nem aí. Cara, sei lá, esse ponto aqui eu não concordo muito não, mano. De verdade. Não, mas o Giblet, ele tá falando aqui, aquele cara que a gente tá vendo ali que é o tal do Giblet, ele não fala nada. Cara, ele é o que mais fala nesse capítulo, ele é um dos que mais fala nesse capítulo. Ele fala justamente que eles estão querendo acabar com o protótipo. Ele fala que ele queria ter ficado na parte de baixo, que era ali no sucateiro, ele queria ter feito isso. E quando a gente tá andando, ele tá falando, mano. Aí aquela coisa, se ele fica, não me importo, não tô nem aí pra tudo, aí não tem o que fazer, pessoal. Aí... Nada é importante, então. Se você não se importa com nada é importante, então fica difícil mesmo. Mais ou menos. Ele tá falando, não, mas as coisas estão lá porque a Lily of Braids é um grande e enorme obstáculo. Cara, é justamente o arco da mulher que tava lobotomizando um monte de criança dentro da empresa. Cara, tá sendo contada uma história ali, velho. Todo o cenário, toda a parada dela ter feito com as coisas com as crianças, ela ter feito o recondicionamento. Cor, mas você sabe disso porque você viu a fita do Catnap, você viu que não sei o que. Não, a gente viu isso no capítulo 5, isso não é esquipável. São as memórias do Huggy, são as próprias memórias do Huggy. Aquela mulher, tudo o que aconteceu com ela. Mas não tem a fita dela. Caramba, tem justamente na hora que você vai pegar a fita vai ativar a energia de novo, tem a fitinha do lado. E o pior é que eu vi ele na live, ele cagou pra fita. Aí, tipo assim, aí fica um pouco difícil, né, pessoal? Aquela coisa. Foi aleatório. Que não sei o quê. É só mais um obstáculo. Não é, mano. Não é. A Lily, que nem eu trouxe no outro vídeo, ela já tava planejada desde a época que eles estavam fazendo o esboço. A Lily, ela ia ser uma peça importante. E aí, novamente, a tal senhorita Grace já existia na empresa. Ela tem um papel importante de lavar a mente das crianças, fazer um brainwashing, lavagem cerebral, pra criançada que virou brinquedo realmente, sabe, se sentirem que nem brinquedos. Tem tudo isso dentro do jogo. E são coisas não esquipáveis, mano. É isso que eu tô falando. A fita da mulher ali, que tá do lado do negócio, pode até ser que seja esquipável, né? Não viu e tal, não sei o quê. Mas tem várias outras coisas dessa mulher e que você chega e soma o ponto. Cara, até no trabalho da dublagem, os caras colocam até a mesma dubladora pra galera não se perder. E aí, tipo assim, tudo que você precisa saber é dessa boneca que ela foi colocada lá, tem o diário, tem um monte de coisa que dá pra você pegar, parar um pouco e ler. Mas ninguém para pra ler texto, ninguém para pra fazer um monte de coisa. Sabe o que eu sinto um pouco? Eu sinto agora os fãs de FNAF, quando eles falam, pô, a galera não lê os livros, não faz não sei o que, e eu fico, caramba, agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo. Caramba, bicho. Mas, novamente, esse ponto que ele fala aqui, de que, não, a história é aleatória e ela é um obstáculo, cara, ela tá querendo agradar o protótipo, ela tá querendo agradar essa galera toda, porque ela fez um monte de merda com essas crianças. Foi justamente o ponto da senhorita Grace, uma coisa vinculando a outra e tem a fita do lado ali, mano. Só que se você não para, não escuta, aí não tem o que fazer, mano. Eu acredito que tem algumas críticas válidas que o Markiplier fez. O negócio da perseguição é realmente válido. O
falso senso de opções, realmente eu concordo. Agora, isso aqui, de que a essa altura a gente devia saber o que tá acontecendo, a gente sabe. E são coisas que não são puláveis, mano. Aí é difícil, né, mano? Tem. O problema é esse, Markiplier. Ele tá falando, não, se mesmo se procurasse não ia ter conexão. Pior que tem muita conexão. E ele pegou uma fita que tem conexão, que explica da senhorita Grace ter virado ali Love Braids. Ele pegou essa fita e mesmo assim ele tá falando isso, cara. Isso não faz o mínimo de sentido, mano. E a parte que ele tá falando agora, é apresentado personagens bons e eles são descartados. Concordo. Eu acho que o Dewey mas aí que tá também, né, cara? Tem muito personagem que é muito bom e eles não foram feitos pra viver pra sempre, né? É pra mostrar que o bagulho tem riscos. Por exemplo, a Mommy Long Legs, que eu gostei dela e tudo, ela morreu e a gente viu agora que ela morreu mesmo. O Catnap, eu achei que ele não tinha morrido, mas provavelmente ele morreu mesmo. Ele virou a parte de trás do protótipo e o protótipo começou a usar o gás vermelho do próprio Catnap pra ele poder usar, a habilidade dele, ele pegou isso pra ele. E até pelo próprio diretor, o antigo diretor, ele ia usar partes do Dewey. Então, tipo assim, realmente, a galera que a gente foi apresentada morreu e é isso. Pode ser agora que a Lily também foi de F. A gente não sabe. Então, é pra mostrar que tem riscos, pelo menos, né? Tem alguns personagens interessantes que eu acho que poderiam fazer melhor, que nem eu falei. Eu acho que na parte final faria muito mais sentido, seria muito mais legal a Kissimisse, ela aparecer e tirar a gente daquele tonel, sabe? E muita coisa do Giblet, eu não gosto dele muito também, mas do jeito que foi colocado, beleza, ele tá apresentando com o Chum, ele tá falando que tem outros sobreviventes na fábrica, tem uma parte mais embaixo que eles estão querendo tentar derrubar o protótipo, e isso são partes não esquipáveis, esse é o ponto. Você pega os documentos, você fala lá a respeito da fórmula de negação, os caras, ele fala na sua cara, a gente tem que ir pro TI, então pra pegar essa fórmula de negação e tentar fazer, que é isso que o protótipo não quer que a gente saiba. E aí ele fala, não, eu não entendi por que não conectou A com B, aí fica difícil, né, cara? Aí fica difícil, né, gente? É difícil mesmo. Bom, pessoal, eu terminei de ver aqui o negócio, terminei de ver a parada toda, terminei de ver aqui o negócio que eu falei. Eu acho que a crítica mais válida realmente é a respeito das perseguições e a respeito também da parte da falsa sensação de exploração, porque existe sim você procurar uma coisa ou outra, existe um negócio ou outro que é interessante, e eu gostei, né, das coisas que eu encontrei, das paradas, e, enfim, e muita coisa eu ainda mantenho a minha crítica sobre Pop Playtime capítulo 5. O que o Markiplier falou, a única coisa que eu realmente concordo, mas aí que tá, a minha parada eu gosto desse tipo de perseguição, eu gosto desses jogos tipo Spooky House of Jumpscares, e eu vi que o Markiplier já jogou Spooky House também, e na época é aquela coisa, 11 anos atrás, a gente não tinha, acho que, tanto critério também. Eu vi ele falando, ele gostou, ele amou o Spooky House of Jumpscares. Depois teve Dark Deception, eu não sei as opiniões dele sobre Dark Deception, mas é praticamente a mesma coisa, sai correndo que nem um louco. Outros jogos, por exemplo, Doors, eu não sei se ele já jogou, mas eu joguei e eu gostei, e também algumas coisas meio tentativa e erro. Eu sou tão meio doido, é meio suspeito falar, eu fiz aquela conquista de 1000 salas do Doors. Eu sou meio doente, pode ser isso também, mas eu entendo o ponto. Se eu for fazer um jogo, eu não ia fazer uma coisa dessas. Eu queria fazer uma coisa que fosse mais survival. E eu acho que o Pop, ele tem condições de fazer isso. De ser uma coisa mais sobrevivente, que nem ele falou. A parte de você fazer uma perseguição, realmente ser a parte final e mostrar que você é a habilidade do jogador que tá levando em conta. Sendo que eu sou honesto em dizer, a parte da perseguição da Lily of Braids, eu acho que é a pior de todas. Mas ao mesmo tempo eu gostei, porque a da Lily é realmente tentativa e erro. Os outros, dá pra ver que tinha um negócio ali que eu não percebi. Por exemplo, o negócio de entrar num duto e tal, pô, eu não vi. Aí é cagada minha mesmo, eu não percebi e tal. Mas tem outras coisas que ele falou que eu entendo e justamente eu concordo. Dessa questão de você ter a perseguição e você não saber o que você tem que fazer de primeira. Aí quando você morre, aí você descobre a resposta. Eu acho que justamente isso, que nem ele falou, e eu concordo com ele, isso perde um pouco o impacto. Mas pra mim, o capítulo 5, o grande problema dele, pra mim, tipo assim, ó, se tem um grande problema, qual é o grande problema, Qual é o grande problema, qual que é a parada que você ficou mais incomodado? Que nem eu falei,
tem muito puzzle. Ele tem muito puzzle. E eu acho que justamente essa parte de puzzle, ele massacra um pouco. Eu acho que o capítulo 5, ele poderia ser 1 hora a menos. Sabe aquele lance do menos é mais? Eu acho que ele poderia ser. Algumas coisas fazerem mais sentido. Alguns puzzles, você tendo que voltar pra fazer eles, ou ter algumas outras alternativas e tal, no meio deles. Dá pra fazer isso. Que nem tem o negócio do piano lá, que dá pra você fazer 2 vezes. E um é pra realmente o normal, e o outro é pra você pegar um prêmio. Dá pra você fazer, tipo, um terceiro no piano. Dá pra você fazer, tipo, um negócio de energia pra vincular com uma outra coisa. Dá pra ver que a casa da Lily, ela tem esses momentos. Eu gostei muito dos puzzles ali. Tem umas coisas bem legais. Mas tem outras partes que você faz uma vez e já era. A parte do reator mesmo, a parte que você tem que pegar aquele negócio das luvas metálicas e tal, e arrasta a caixa. Aquela parte tá o Gimli e o Chan olhando e você tendo que fazer todo aquele rolê. Eu acho isso aí muito filler. E eu acho isso aí uma encheção de linguiça. Sendo bem honesto. E a parte de perseguição, que nem eu falei, eu acho que poderia sim ter algo parecido. E o pior é que é aquela coisa, eles já fizeram. Poderia ser um negócio parecido mais com o Dog Day e com a perseguição da Mummy Long Legs. Você sabe as coisas que você tem que fazer, você vê as coisas onde você tem que ir, e se você morre é por conta da sua habilidade, né? Não porque você não sabia o que tinha que fazer. É diferente do negócio da Lily. Quando a Lily vem, é tipo assim, pô, eu achei que eu tinha que seguir a Kissy e a Poppy, né? Mas aí ela apareceu. Ela só abriu a porta, ela nem tava no meio do caminho mesmo. Se ela tivesse realmente no meio do meu caminho, eu ia voltar. Mas não foi isso que pareceu, né? Não foi isso que aconteceu. Enfim, fora todas as questões que eu falei que o Markiplier ele falou, algumas coisas novamente eu não concordo. Eu acho que dá pra você entender o que tá acontecendo na história, dá pra você perceber o que tá rolando, dá pra você entender o que tá acontecendo, dá pra você entender tudo. E tudo é falado, cara. É impressionante. É um jogo que tem bastante cutscene, que as coisas são explicadas, que as coisas são faladas. São colocadas até de novo. São faladas até de novo. Mas é que tá, se você não se importa, aí não tem o que fazer, né, cara? É a mesma coisa com o FNAF e com o Mimic. Se a galera não se importar com o Mimic, com a história dele, com as coisas dele, vou estar podendo perder a chance de uma história que é muito boa. Eu gostei da história do Mimic e comecei até a olhar ele com outros olhos. Pô, realmente o bicho é bom, cara. Realmente o bicho é bom, tá ligado? Realmente tem uma baita de uma boa história ali. E aqui tem uma boa história sendo contada, mas, novamente, se você não se importar com a história, dificilmente o jogo vai te pegar mesmo. E pelo que eu já vi em outras lives, o Markiplier, ele não tá gostando já de Pop. Ele já não tá curtindo Pop, acho que desde o capítulo 3, se não me falha a memória. Então, fica muito difícil de insistir pra uma pessoa jogar um bagulho que você gosta, sendo que ela não quer. É a mesma coisa a galera comigo com o Hello Neighbor. Eu não gostei do Hello Neighbor, eu não vou ficar relando tanto meu dedo com o Hello Neighbor. Eu não acho legal. Mas eu entendo que é bacana, entendo que tem gente que gosta. Mas enfim, né? Cada um é cada um, esse é o ponto. Novamente, acho que falando agora de críticas no geral, é preciso a gente fazer críticas pro jogo melhorar. Acho que o Markiplier, ele falou algumas críticas realmente muito, muito boas a respeito da exploração, da parte de perseguição, de ter mais liberdade, da gente saber, da gente ter mais coisas assim. E eu não acho que deveria ter tantas perseguições também. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, mas pra mim o que tá faltando é ter mais momentos igual o Hug andando na sala, e aí o bicho tá ali parado, a gente tá cagado de medo, o bicho de 3 metros de altura, e aí a gente tendo que se esconder e vai e vira e pedir do pão doce. Eu gosto disso, eu acho isso muito foda. E todo mundo, quando eu falei isso, eu falei, não, realmente, Core, essa é a parte mesmo, é uma das melhores. Aí, essa parte boa dura só 15 minutos. Aí eu fico, Mas enfim, pessoas, eu acho que críticas são importantes. Lembrando, a Mob Entertainment tá sempre de olho em nós, e eu acho que críticas são importantes pra gente ver uma coisa que a gente gosta melhorar. A gente não é obrigado a engolir tudo, ou falar que tá tudo bem. Eu acho que sim, o Pop 5 ele é melhor que o capítulo 4, e acho que tem algumas coisas que poderiam melhorar um pouco para as coisas que fizeram no terceiro capítulo, e dá pra sentir que eles estão indo para a direção certa. Então é isso, gente. Vamos ver o que vai acontecer, espero que vocês tenham gostado. Deixa você se inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado. Comenta aí o que vocês pensam a respeito, e até a próxima.